Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar início à programação da semana, conversando, trazendo aqui debates, conversas e ouvindo aí diferentes setores do campo da esquerda, né, ver o que eles têm a dizer, a falar sobre diferentes temas aí que interessam para a classe trabalhadora e os setores mais populares aí da sociedade. E um desses temas que o Mesa de Debate sempre aborda e gosta de abordar, e eu particularmente vejo bastante importância, é a questão da educação e principalmente a luta dos professores, né? Como eu acho que muitos aí de vocês sabem, eu também já fui professor da rede do Estado e é um tema que me sensibiliza um pouco, né? E então eu tô aqui com o Pene Chagas, ele que é da Tech, da POSP, né? E vai trocar uma palavrinha aqui com a gente. Então, Benê, tudo bom? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Quem é o Benê? Bom, sou professor de História, sou diretor na POSP já há um bom tempo e hoje eu sou um professor aposentado, mas continuo na direção da POSP. Estou militando aqui na região de Santos. Eu vim para cá faz 16, 17 anos. Uma questão pessoal e estou dando continuidade ao trabalho que a gente sempre teve aí nas lutas, tanto pela educação quanto por qualquer outro setor da sociedade e um compromisso com os mais injustiçados, vamos dizer assim. Então a gente sempre está na luta e tocando o barco. Pelo que vier aí, a gente está enfrentando de tudo, tanto no campo da educação como no campo político. Maravilha, ô Benê. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Peço para que mantenha o microfone desligado. Benê, como que já que nós estamos falando de luta dos professores, acho que é impossível não falar aí das eleições do sindicato, né? Aqui já passaram várias tendências da POSP que deram várias abordagens diferentes, né, sobre as eleições. Eu queria saber de você, qual que é a tua avaliação aí do processo eleitoral da POSP, que embora já faz alguns, acho que 2 meses, né, que aconteceu, mas acho que é importante aí falar dele. Então, nesse processo, nessa eleição que nós tivemos agora, depois de uma parada aí por causa da pandemia, né? Então teve que esticar o mandato de 2020 até agora. E nesse percurso, com todas as mudanças que aconteceram, os problemas que vieram, nós, numa reunião ampliada, junto com os setores que compõem a, a, a oposição, chegamos a um acordo para lançar uma chapa só. Foi possível, com o maior número de pessoas do outro campo, mas do campo democrático, a gente conseguiu formar uma aliança e tivemos também duas outras chapas, né, que não vieram somar força, mas contribuiu para o debate, para as discussões, para a consciência do professor. Mas eu entendo que essa avaliação que a direção da POSP, junto com um grupo de oposição, se formaram para vir para essas eleições, vai trazer um significado muito grande até para enfrentar o governo que aí está. Então, para nós, assim, é positivo, sim, porque trouxe vários setores dentro da POSP, de professores, que contribuíram e participaram do processo eleitoral. Perfeito, Benê. Mas aí acho que vale uma primeira cutucada aí, né? Primeira provocação saudável aí que a gente pode fazer, né? Em relação a Bebel, né? Aqui eu já falei, toquei desse assunto, né? Em várias entrevistas. E eu tô dando aqui a oportunidade de você responder também, né? A Bebel, né, votou pelo aumento do salário do Tarcísio, né, e também votou, né, no candidato do PL, né, o candidato da base governista do estado de São Paulo. Como que justifica essa abordagem da Bebel? Como combater o bolsonarismo em São Paulo, o Tarcísio de Freitas dessa maneira?
Bom, quando o fato de você estar me perguntando, assim, eu me sinto à vontade até para responder, porque hoje nós temos uma base praticamente de um terço dos deputados que votam com a gente, o que não acontecia no passado. E mesmo assim, a gente teve que costurar algumas alianças para manter alguma coisa dentro de uma representatividade do magistério. É uma medida correta? Eu vejo assim, no momento em que isso é colocado para as correntes da articulação e outras tendências, não foi uma atitude unilateral da Bebel, né? Houve, assim, algumas aparas, algumas conversas, mas todos ficaram sabendo o porquê dessa atitude. Então, eu não vejo assim que vai criar problema para enfrentar o governo, ao contrário, né? A gente sai fortalecido. Isso já aconteceu na gestão passada, quando o Pignatari, se não me falha a memória, foi o presidente da Lesp. Agora, acordos políticos para participar, você tem que fazer um esforço de tudo quanto é lado. E acho que isso aí foi mais um esforço da própria Bebel, da corrente da articulação, junto com o campo da oposição, que estavam sabendo das medidas que seriam tomadas para manter um nome ainda em evidência, que é o caso da professora Bebel, do deputado Gianazzi, né, que são as pessoas que, junto com outros companheiros, batalham muito para mudar ou fazer muitas mudanças no processo da educação em São Paulo, que ainda passa, assim, por um problema seríssimo. Nós tivemos 28 anos, se não me falha a memória, de governo PSDB, e, lamentavelmente, o povo de São Paulo escolheu o Tarcísio. Então, eu não vejo isso aí um impedimento, mas uma maneira de seguir forte na luta, vamos dizer assim, né? E estar preparado para enfrentar os desafios que serão colocados para nós a partir de agora. São 6 meses desse governo e a gente já vai ver que vamos ter problema seríssimo. Mas isso não impede da luta ser colocada na rua, que é o que nós vamos fazer a partir de agosto. Maravilha! O que vai acontecer a partir de agosto? Que agora eu fiquei curioso. Então, nós vamos fazer as nossas assembleias, né, os nossos encontros de representantes de escola, e vamos chamar uma assembleia, se não me falha a memória, acho que é para o dia 24 de agosto, se não me falha a memória. É que é tanta data aqui, e nessas discussões de preparo, nós vamos levar para a categoria os problemas que nós vamos ter que enfrentar com esse governo. Porque, lamentavelmente, né, se tirou o PSDB e se colocou, talvez, um governo mais à direita ainda, mais extrema, vamos dizer assim, da direita. Mas isso não impede a luta, ao contrário, acho que até fortalece. Porque o recado nas eleições, ela aconteceu para isso, para unificar o campo progressista e se preparar para o que deve vir aí a partir de agosto. E depois nós vamos ter o Congresso também, se me falei mal, em setembro, né? Então vai ser assim, no segundo semestre, o tempo todo será de mobilização e a categoria, com certeza, será informada de tudo e ser chamada para a luta na rua. Ô, Benê, mas assim, ainda sobre o acordo, né, da Bebel aí com esses setores aí da extrema direita, né, ligados ao Tarcísio, você não acha que, né, na política, né, sempre tem o vai, tipo, você dá alguma coisa, mas você tem que receber, aí você tem que receber algo em troca, né? Você acha que a extrema direita, né, ligada ao Tarcísio, né, olham essa aliança sem querer receber nada em troca, né, da Bebel? Eu entendo o seguinte, a gente não pode ficar isolado, seja lá no campo. Opa, estamos aqui com um pequeno problema na nossa live, parece que acho que a conexão do Benê caiu, né? Estou aqui com o Benê, aí ele já voltou aqui. Eu acho que ele não conseguiu, tá conseguindo ligar aqui a,
Pronto, já voltou já aqui. Benê, pode continuar falando. Deu uma caída, né? Pode concluir sua fala. Então, quando a gente se fala em acordo, nós não podemos ficar isolados, né? Independente de quem está no governo. E sabemos que o governo que está aí não tem o pensamento do que nós pensamos sobre a educação. Né? Tem um lado privatista, o próprio secretário é um privatista, e o governo que está aí é um governo técnico. Né? Vai ter que enfrentar, nós vamos ter que enfrentá-lo, da mesma maneira ele vai ter que enfrentar a gente quando colocarmos o pessoal na rua. Agora, acordos, eu cito a palavra acordos, mas sabemos que tanto nós não vamos ceder em nada, como o governo então, não vai ceder. E nós vamos levar para a categoria o governo que está aí e que só a luta, a mobilização é capaz de exigir o que nós estamos reivindicando de uma justiça mais contemplada com os setores da categoria, não só para a categoria, mas também para o conjunto dos alunos. Né? Então, assim, é um acordo que vai sair caro para nós e vai sair caro para eles também. Porque no momento que você mobiliza a categoria, com certeza o governo vai sentir a dor do parto. E eu falo nesse sentido, uso essa expressão, porque ano que vem tem eleições e muitos deputados são candidatos. Então nós vamos ter que cobrar na mesma altura que ele cobrar da gente, com certeza. Opa. Perfeito, tava com o microfone ligado, peço desculpa. E, Benê, ainda sobre as eleições da PUESP, saindo um pouco aí do foco da PEBEL, né? Uma coisa que me chamou a atenção nas eleições, eu pude acompanhar o processo eleitoral, como eu falei, também já fui professor já da rede pública, hoje não sou mais, que o quórum das eleições foi bastante baixo, né? Quando eu estava aula, né, eu atuava na subsede da Zona Norte, né, de São Paulo. E a subsede da Zona Norte teve menos de 1.000 votantes. E quem conhece a região sabe que tem inúmeros professores, né, naquele local, né, naquela região, né, de São Paulo. Eu gostaria de saber de você, como que você avalia o baixo quórum das eleições da PUESP? Então, Guilherme, aqui em Santos nós também tivemos assim, uma baixa, né? Nós tivemos por volta de 900 votos, quando na última eleição nós tivemos 1.214. Mas isso foi um problema no estado inteiro, né? E acho que eu não quero justificar que a pandemia contribuiu com isso, pode até ter contribuído, mas a questão da luta, dos problemas que aconteceram nesse país, né, das dificuldades que nós tivemos, junto com o governo Bolsonaro, ajudou e muito nesse certo comodismo da categoria. Porque nós tivemos 50, 51 mil votos. E nós tivemos isso na eleição passada. Eu também esperava um quórum maior, né? Mas o fato de não chegarmos a atingir a cota que a gente queria, eu vou ser sincero, pessoalmente, eu esperava muito mais participação da sociedade por N motivos. Né? Agora, isso não foi possível? Se não foi possível, mas também não desanimou a gente, porque nós trouxemos setores que têm a sua posição política, mas que viu a necessidade de fazer essa unificação para enfrentar o que vem aí. Então, o quórum deixa um pouco a desejar? Deixa sim. Né? Vou falar por mim. Eu esperava de 60 até 70 mil votantes. Tivemos 51, se não me falha a memória, redondamente 52 mil pessoas. Poderia ter mais? Poderia. Mas a consciência de classe na nossa sociedade ainda é muito grande. E o Estado de São Paulo tem um problema conservador muito grande. Né? Mas isso não impede da gente ir para a luta nesse segundo semestre e mostrar de fato quem está no governo e quem é quem.
né? Quem de fato está preocupado com a educação. Até porque a educação é um caminho para tudo, né? Para fazer mudança, sustentabilidade, consciência dos nossos alunos e do conjunto da sociedade num todo. Maravilha, Benê. E, Benê, mais uma outra cutucada, né? Quando eu era professor, né? Uma das coisas que eu era bastante crítico, né, à direção do sindicato, e eu era afiliado no sindicato, e eu era, inclusive, cheguei a inúmeras vezes, acho que 2 vezes ser RE de escola. O que eu percebi era uma ausência da direção da POSP, né, nas escolas, que da direção não passar na escola, né, conversar com os professores, saber qual que é os problemas aí dos professores. Né? Você acha que essa ausência também contribui, né, com o baixo quórum das eleições? Né? Ou a direção da POS conseguiu reverter isso? Então, Guilherme, eu vou falar por 2 regiões que eu tenho conhecimento. Eu entrei no Estado em 84 no sindicato. Em fevereiro, quando eu me entrei no primeiro dia de aula, eu já me filiei ao sindicato. Eu lembro bem, 27 de fevereiro de 1984. E as eleições de maio eu já fui eleito pelo CR. Então, assim, eu venho de uma região também conservadora, porque, olha, só que eu acho que Santos passou na frente de Mogi das Cruzes. Minha região era Mogi, Suzano, Itaquá, depois que as subsedes foram sendo divididas. Mas em Mogi também o pessoal é muito conservador, né? É o reduto do Valdemar Costa Neto. Agora, aqui em Santos, eu achei que a situação era melhor. Ao contrário, tive uma decepção muito grande. Mas eu não vejo que foi falta, não. Sabe por quê? Em Mogi nós militamos em tudo quanto é escola. E lá, mesmo tendo, às vezes, na direção, e depois a oposição também ocupou, e acho que está ocupando o espaço hoje lá, sempre a gente estava unido para ir visitar as escolas. Aqui em Santos nós temos uma dificuldade muito grande, né? Aqui, se a gente não... Eu graças a Deus, eu tenho acesso a muitas escolas aqui, a todas, não tenho problema nenhum entrar em escola. Mas a gente tem, assim, uma dificuldade de estar contatando com os professores, né? Eles parecem que não sentem seguros. Não acredito que seja falha nossa, mas é uma questão de consciência de classe. Então, Santos, por ser uma cidade de uma sociedade de caráter elitista, vou falar assim, porque eu dei aula aqui durante 11 anos e vi, assim, vários momentos que, independente de estar na periferia ou no centro, né, das escolas mais urbanas, não difere muito a consciência do santista. E não só do santista, como também dos professores. Então, assim, eu não vejo falta da POSP nas escolas, mas também vejo também, assim, a falta de interesse da própria classe não ter essa consciência de luta. Né? Em Mogi eu percebia isso, mas Santos eu percebo mais ainda. Agora, é um desafio que está colocado. Então, nesse sentido, eu entendo o seguinte: isso não contribuiu para a participação do pessoal nas eleições, mas vai exigir um trabalho muito maior nosso do que a gente vem fazendo. E olha, todas as escolas que eu visito, eu faço relatório das dificuldades que eu tenho. Né? Eu tenho acesso às escolas, a conversa com os professores, mas para vir para o campo da luta não é fácil. A gente tem, assim, uma dificuldade muito grande de convencer os companheiros. Eu não sei se é por medo, se é por insegurança deles, né? E eu até dou exemplo, falo, pessoal, eu comecei a CT. Né? Quando havia greve, o pessoal falava, depois de 14 dias, tinha que justificar. Eu falei, eu não estou nem aí, não. Eu não vou justificar, não, eu estou em greve. Se você mandar embora, manda. Eu volto para a escola, para atribuição de novo. E eu tenho colegas, inclusive, né, do sindicato, que também tinham a mesma postura. Tanto o ACT, na época, quanto o efetivo, que falava, 30 dias perde o emprego. Não perdi nada. Ao contrário. Eu acho assim, tudo que eu consegui foi devido à minha luta, né? E de muitos companheiros que ajudaram a gente. Mas a dificuldade ainda existe no nosso meio. Lamentavelmente, ter que falar isso.
Nossa, você me lembrou agora quando eu fiz greve como professor categoria O em 2013. Né? Eu passei aí pela mesmíssima dificuldade, né? Inclusive com diretora de outra escola falando que se eu fizesse greve iria, né, me demitir. Lamentavelmente essas pressões existem. A minha companheira aqui, minha esposa, ela é categoria O e ela sabe o que ela sentiu na pele, mas sempre teve lá na luta. Falei, se mandar embora, nós vamos processar. Eu tenho formação no direito, né? Então a gente, nem que a gente ameaçava os diretores, longe disso, mas a gente falava, olha, se houver repressão, o troco será a altura. Nós vamos fazer de volta e você tem que enfrentar, é um desafio. Por isso que eu falo, a luta sempre vale a pena. É isso aí. E, Bené, falando ainda das eleições da POSP, chegaram relatos aqui para mim, né, da oposição, de que houve, não vou falar que houve, né, que é uma acusação bastante grave e séria, né, mas chegaram a falar que houve, teve suspeitas, né, de fraudes, né, nas eleições. Os setores da oposição chegaram a relatar isso para mim. Como o Mesa de Debates é um canal democrático e procura escutar os dois lados aí da versão da história, né? Eu gostaria de saber aí de você, né? O que aconteceu e que você respondesse essas acusações. Então você tem um espaço aqui liberado para, né, falar sobre esse tema. Bom, Guilherme, eu vou falar por duas regiões que eu conheço. Mogi eu não tive problema nenhum, não fui informado de nada, até porque os companheiros que estão lá, independente se oposição ou situação, sempre tiveram uma luta com a gente. Aqui em Santos também. Vou até, olha, para você ter uma ideia, nós tivemos uma dificuldade muito grande em Bertioga, né? E olha que eu visitei Bertioga. Mas nas 9 cidades que a gente tem contato aqui, a gente não ouviu essa conversa. Quem saiu comigo, com outros companheiros, sempre participou do processo eleitoral. Eu lamento, se isso acontecer em algum lugar, as apurações, se de fato ocorreu, elas foram levadas à comissão eleitoral. E, lógico, foi aprofundado, foram verificar, nada constatou, nada assim. Agora, as especulações, elas existem, né? Eu até entendo, e aqui eu não quero criticar a oposição, não, porque eu acho assim, quando você tem uma oposição que segue ali junto com você, até legitima de uma forma mais autêntica as eleições. Agora, especulações elas acontecem, né, em regiões aí que eu desconheço. Eu estou falando por Mogi e por Santos. Santos nós temos 9 regiões, 9 cidades. E nessas 9 cidades a gente não tem informação nenhuma, ao contrário. Né? Aqui, né, em Santos, nós tivemos a chapa 2, uns companheiros de luta também, né, que tiveram uma votação assim significativa em Bertioga. Então, especulações a gente escuta, vai apurar. Se tiver alguma coisa, eu acho que tem que ser colocado em xeque e verificar. E consertar se de fato houve erro. Se não, apresentam as argumentações, justificam e que não houve fraude e toca o barco. Até porque eu acho que a divisão entre nós hoje, independente da situação ou oposição, eu falo situação ou oposição, mas eu estou no campo progressista, né? Eu sou brisolista há 42 anos e sempre tive uma postura assim de estar sempre do lado canhoto, o lado esquerdo mesmo. Né? Então eu vejo assim, especulações existem, mas com certeza não foi nada que abalou a estrutura da eleição, e acho que os companheiros que se fizeram algumas especulações, hoje têm consciência que foi, sei lá, especulação, e nada que impedisse o processo eleitoral e a sua seu concreto término, né, sem problemas nenhum. Entendi. E, Benê,
Eu particularmente achei que essa eleição teve um aspecto bastante, um aspecto antidemocrático, porque assim, eu particularmente vejo que tanto a chapa 2 tanto a chapa 3 poderia ter pelo menos um diretor na DEC, né? Não estou falando nem na diretoria, né? Que a PPO ocupa, mas pelo menos ter um diretor na DEC. Por que que não tem um diretor na DEC, né? Eu sei que é por conta da votação, mas acho que poderia abrir uma exceção, né, para ter. Então, olha, eu não posso te informar detalhado, mas eu acredito que a Flávia deve estar na DEC, com certeza, né? É uma companheira batalhadora, tá? E eu não lembro o nome de todos, mas com certeza na DEC deve estar. Pode não estar na executiva, tá? Que nem eu faço parte da diretoria colegiada, você conhece. Acredito que as companheiras também. Pode não estar na executiva, mas na DEC com certeza está sim, né? Tem cacife para isso, tem trabalho para isso, e com certeza, onde tiver uma votação, aqui mesmo, nós temos gente aqui, deixa eu ver, não, aqui da chapa 3 não teve, mas está no conselho. Aqui todos eles estão no conselho, os 7 que conseguiram chegar lá, que foram assim, bem votados, né? Mas não tinha nome indicado para a chapa. Agora, em outras regiões, eu acredito que eles têm gente na DEC, sim. Pode não ter na executiva, mas na DEC tem. Explica aí para o ouvinte, principalmente o ouvinte que não é o professor da rede pública do estado de São Paulo, né, o que é a DEC, o que é a executiva? Então, a DEC é uma diretoria colegiada, né, que representa a região aqui, e nós temos a presidência, a executiva, os diretores executivos, que militam mais dentro da entidade. Muitos deles também fazem seu trabalho na base. Nós, da DEC, ampliamos esse trabalho, e além desse trabalho, da DEC, tem os conselheiros, tanto estaduais, como os conselheiros regionais, e também o pessoal RE, que é o representante de escola. Então, assim, de uma forma democrática, os professores estão muito bem representados. Tem falhas ou não? Tem. Não vou falar que não tem falha. Mas eu acho que todo o conjunto do magistério está representado no RE, no CR, que é o Conselho Estadual, na DEC e na Executiva. Então, não vejo assim que haja problema. Né? E quem não conhece o sistema de formação da direção da POS, quando conhecer, vai ver que é um processo bem democrático. Se não conseguiu chegar na executiva, mas insisto, na DEC, com certeza, os companheiros de luta estão. Independente de ser chapa 2, chapa 3, eu acho isso até assim, muito bom, né? Porque não deixa comodismo para lado nenhum. Então, os professores hoje, aqui na minha região, e acredito que na região de Mogi, eu falo Mogi porque eu militei muito lá, o pessoal tem clareza do que é o RE, o conselheiro estadual, o professor da diretoria colegiada e o professor da executiva, formado aí pela presidência, tesouraria, secretaria, assim vai. Perfeito, Benê. Saindo um pouco aí das eleições, falar aí das lutas dos professores, né? E uma dessas lutas que a gente precisa conversar é a questão, né, do novo ensino médio, que o governo não revogou, mas adiou aí, né, a votação, a discussão do novo ensino médio. Primeiramente, a que pé que está a mobilização e a organização da luta? Então, Guilherme, o ensino médio ele vem da época do Temer, né? O Temer que começou a fazer as barbaridades e o governo depois estadual acabou complementando isso. A gente queria a revogação de tudo, mas sabemos que não é assim, né? Não se revoga nada na canetada. Mas as discussões estão sendo colocadas, as mobilizações estão acontecendo,
Nós devemos ter aí as paralisações para o mês de agosto, um chamamento da CNTE também, e esperamos que muitas coisas vão mudar com essa, não digo a revogação toda, mas algumas alterações serão realizadas, e talvez só para o ano que vem. Para esse ano não é possível mexer, né? Até porque você vai mexer numa estrutura em que os caras trabalharam da melhor maneira possível para tentar implementar. Não concordamos com o que está aí, e a revogação 100% ela não vai acontecer. Mas haverá mudanças significativas que talvez seja o começo para a gente discutir com a categoria e o ano que vem ter assim, um ensino melhor, voltado mais para o interesse da classe trabalhadora, né? Para o aluno que tem as suas dificuldades, enfrentar o dia a dia, o trabalho, e a escola no período, ou seja, no período integral, se tiver no APEI, ou no período noturno, no EJA, mas as mudanças virão sim. Não será 100%, mas haverá mudanças que a gente vai bancar essas mudanças e tentar melhorar da melhor maneira possível. Mas uma revogação 100% é impossível. Nós temos essa consciência, que não haverá essa revogação que tanto queremos, não é? Mas a luta está aí, está sendo colocada, e agora no segundo semestre nós vamos implementar mais isso aí, para que o ano que vem as condições sejam melhores, tanto para aluno quanto para professores. Que o professor também está tendo uma série de dificuldades com esses APDs aí, né? Também não se revoga de uma hora para outra, é uma questão de legislação, tá no projeto de lei, e para mudar isso precisa assim, de questões jurídicas, né? A questão do APD, das disciplinas de caráter itinerários, que não ajudou em nada, ao contrário. Então, a mudança que o Temer fez para deixar a classe trabalhadora submissa ao capital. E não é isso que nós queremos. Mas se não tiver bastante mobilização e luta, será que a gente não consegue revogar por completo o novo ensino médio? Então, como eu falei, por completo eu acho muito difícil, não é fácil. Na nossa categoria hoje nós temos 200 mil professores, não é? Nós temos uma sociedade ainda conservadora. O estado de São Paulo, bolsonarista. Então é complicado. Apesar que quando você fala em ensino médio, você fala a nível nacional, né? Eu estou falando aqui por São Paulo. Então eu vejo dificuldade para fazer uma revogação total, sim, mas não vejo que essa revogação não vai acontecer. Vai revogar 50%, 40%, 60%? O que vier vai ser marco para a gente estar fazendo as modificações necessárias para o ano que vem, com certeza. Entendi. E, Benê, fala um pouco aí sobre esse novo concurso, né? Como que você está encarando esse, né, novo concurso que vai abrir da POSP? Tem muita gente criticando, né, ele, né, falando que esse novo concurso é uma farsa. Eu gostaria de saber de você, até porque eu não estou muito bem inteirado nessa discussão do novo concurso da POSP. Da POSP não, do Estado. Então, lógico, nós esperávamos um concurso com o maior número de concursados, né? 15 mil. Nós temos hoje na rede 86 mil categoria O, 90 mil. Né? Há quem defende, companheiros, que deveria haver uma estabilidade para o conjunto desses professores. Agora, concurso, a gente não pode falar, eu não quero ser concursado. Né? Mas vai ser classificatório. Tudo bem, vai ser classificatório. Mas nós entendemos que esses 15 mil não é um número suficiente, né? A gente queria muito mais. Se vai ser classificatório, nós vamos ter que trabalhar isso até de uma forma, se tiver que colocar em juízo, porque se tem 86 mil categoria O, deveria abrir para todo mundo. Né? Mas é classificatório. Não, tudo bem, é classificatório. Só que existem exigências assim absurdas. Pega aí a questão da videoaula, né? Que o professor tem que fazer. Se não fizer, ele já é desclassificado porque 40% é a videoaula. Então, quem não fizer, está fora. Agora, eu até tenho conversado aqui com a companheira Silene aqui. Né? Quando eu estava na universidade, a gente fazia isso por slide, projetor.
né? Hoje a tecnologia está aí para ajudar mais. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande, nós temos muitos professores que não têm essa habilidade. Vai ter que correr atrás, vai ter que pedir ajuda para o sindicato, a gente está tentando ajudar da melhor maneira possível, mas eu também concordo, eu acho que 15 mil não é um número que vai contemplar. Ah, mas é classificatório. Tudo bem que seja classificatório, mas como vai dar essa classificação? Isso é uma luta que nós vamos ter que travar, acho que a nível judicial, porque se contemplar os 15 mil e ainda existir categoria, como é que vai fazer? Tem que complementar os professores, independente de estar entre os 15 mil ou não. Eu acho que todo mundo hoje, dentre os 86, 90 mil, tem condições de ser efetivado. Então, é lamentável que o governo fez um concurso para 15 mil, mas com certeza, essa videoaula é uma maneira até de frear alguma coisa. Estou falando aqui por mim, tá? Mas nós é uma luta. Os professores estão aí tendo curso, estão tendo lives, estão participando, e vamos esperar depois do dia 5 ou 6, se não me falha a memória, que é o dia da prova, dia 6, e vamos cobrar do governo à altura. Não queremos professor com um serviço assim, como se fosse um bico, porque nós temos um colega que pensa assim, infelizmente, tem professor hoje na rede. Eu sou engenheiro numa empresa, eu dou aula à noite aí porque eu não estou fazendo nada. Não, nós temos que acabar com isso. Então, ofereça aí um concurso mais ampliado, né? Contemple todos os 80 mil para acabar com o bico na educação. Porque se todo mundo entra numa sala de aula, por que o professor não pode entrar num plenário do juízo? Principalmente quem é formado em língua portuguesa, que tem o dom da palavra. Mas não faz o papel de um advogado. Não pode entrar na sala de um médico. Não pode entrar na sala de um dentista para fazer as atividades que ele faz lá, o trabalho dele. Mas na sala do professor ele pode entrar. Então isso tem que acabar. Mas eu concordo também com você, 15 mil não é o correto. Mas a gente tem que ir para a luta. Se 15 mil não é correto, também não dá para você falar assim, não, vamos participar, vamos boicotar. Nós temos hoje setores na categoria que acham que não deveria haver concurso para 15 mil. Ou faz para todo mundo ou não faz para ninguém. E eu acho que não é radicalizando. Nós vamos cobrar isso do governo à altura. E se tiver que juizar isso, colocar juízo, fazer uma ação civil pública, nós vamos colocar, não resta dúvida. Vai a juízo. Nós queremos todo mundo contemplado. Entendi, mas esclareça uma coisa aí pra mim. A questão do concurso, você falou de ser classificatório. Por exemplo, se eu prestar o concurso para professor e ficar entre os 15 mil, eu assumo a minha vaga de efetivo ou não? Não, todo concurso, eu entendo, e nós entendemos dentro do sindicato, concurso é concurso. Passou no concurso, atingiu o objetivo lá, e para nós, eu entendo assim, não importa que eu passei entre os 17 mil, não, está concursado, prestou concurso, vai ser efetivado. Não simplesmente chamar para, chamou os 15 mil, o 15.001 vai ser colocado lá, independente de ser efetivado, não. Concurso é para efetivar. A priori é 15 mil, tudo bem. O 15.001 vai ser efetivado. Isso não resta dúvida. A nossa briga será em cima disso. Todos serão contemplados como se fosse concursado. Independente de classificação ou não. Classificatória ou não. Passou no concurso, tem que assumir e ser efetivo. Entendi. E, Benê, uma das coisas que eu achei assustadoras, né, escutando aí relatos de professores, né, daqui, é o fato, né, de muitos professores categorias O, né, terem que passar muito tempo aí nas escolas, fazendo aí, sabe-se lá o quê. Eu gostaria de saber um pouco sobre isso, né, isso realmente está acontecendo e, né, o que a POSP tem feito para mudar isso, né? Porque é absurdo o professor ser obrigado a morar dentro da escola, né?
Então, Guilherme, olha só, é os APDs que a gente fala, né? Que são ação pedagógica diversificada. Isso só contribuiu para a decadência da educação. Isso veio num projeto de lei, se não me falha a memória, no artigo 80 da 1374/2023, se não me falha a memória, 2022, não lembro. Como mudar isso? É o que eu falei para você. Nós tivemos uma conversa com o Felder, numa reunião da Comissão Educacional, e foi colocado o seguinte, que ele ia rever isso. Nós entendemos o seguinte, isso não se resolve na caneta, é uma questão até jurídica. Né? Nós esperamos que a partir de agosto esses APDs voltem a ser ATPLs, onde o professor tem liberdade de sair fora da escola. Até porque a lei do piso, né, ela deixa lá bem claro, 33% é para ter as atividades fora do âmbito escolar. E, lamentavelmente, o Dória, quando aprovou esse projeto, aprovou já prejudicando todo o conjunto da sociedade, dos professores. Então, hoje o professor ele passa 10, 12 horas numa escola, e se ele tem janela, ele chega a ficar 13, 14 horas. Agora, na época, nós chamamos o professor, falou, olha, isso vai caminhar para uma privatização. E eu lembro, até falo para alguns professores, quando foi instituído o ganho GTE, nós colocamos na Alesp, eu lembro bem, entre 30 e 40 mil professores, e se não me falha a memória, foi o Serra, que era o governador, recuou, porque sabia que não ia dar certo. E aí fez as alterações que aconteceram. Nesse projeto, olha, o Dória, com toda a sua estrutura que tinha, porque a Assembleia são 94 deputados, nós tínhamos 20. Ele aprovou muita coisa ali, depois de 4, 5 colocados em plenário, ele não tinha segurança, ele mandava recuar. E quando ele aprovou com 2, 3 votos a mais. Né? Então hoje nós estamos pagando o preço disso. E não é por falta de mobilização, não. É porque os professores, ou não sei se é porque não confiavam, ou é porque é questão de consciência de classe, e agora estão sentindo aí na pele o que é ficar 12, 13 horas dentro de uma escola por causa desses benditos APDs. Mas nós estamos conversando com o governo, né? Eu não posso falar para vocês assim, olha, a partir de agosto não vai ter mais APDs, mas o governo falou, olha, vamos tentar resolver isso ainda no segundo semestre. Terá que ter mudanças jurídicas, fazer algumas alterações jurídicas, porque do caso contrário, a mudança virá o ano que vem, como o Felder mesmo falou, que vai ver essas questões das faltas, da falta à aula, o professor falta uma aula, perde o dia inteiro, que é um absurdo, né? Isso a partir do segundo semestre já não deve acontecer mais, porque a gente está ajuizando a ação quando isso acontece. Então, esses APDs, eles assim, fizeram do professor um escravo, do sistema da educação. E eu não vejo assim que foi falha da direção. Todas as movimentações, eu participei de todos os encontros que teve na Leste, da pressão com os deputados, mas os caras ainda conseguiram, por 2, 3 votos, passar esse projeto. E um projeto de lei, você sabe como é que é, ou você derruba ele com outro projeto, ou então entra na justiça ou faz algumas alterações jurídicas para fazer com que esse APD volte a ser um ATPL, de livre escolha. O governo pode fazer isso. Se ele quiser, ele pode tirar o APD da escola e deixar de livre acesso ao professor fora do âmbito escolar, como era o ATPL, né? Atividade Pedagógica de Trabalho de Livre Escolha. Ele deveria fazer isso, ele pode fazer isso. Depende dele. Se não fizer, nós vamos para a rua. Com certeza. Entendi. Bene, essa questão aí da pressão na Lesp, pressionar deputado adianta alguma coisa? Porque eu vou ser bem sincero. Eu faço alguma cobertura e alguns eventos aqui, algumas manifestações aqui em São José, né? Evento não, né? Manifestações aqui em São José, que muitas das vezes é na Câmara dos Vereadores. E acho que só teve uma vez só que os vereadores votaram a favor do trabalhador. O resto votou contra. Né? Eu gostaria de saber um pouco, né, disso, né? Se tem possibilidade de fazer algo a mais do que ficar pressionando o deputado na Lesp.
Então, Guilherme, a partir de agosto agora nós já, inclusive, já mandamos um ofício, né, antes deles entrarem de férias, vamos dizer assim, das audiências públicas que nós vamos fazer aqui em Santos, e com certeza Mogi também, porque eu conheço o pessoal de lá, e o pessoal lá de lá não dá folga para o Legislativo Municipal. Mas aqui a gente também vai fazer essa pressão, porque, é como eu falei para você, o ano que vem tem eleições, e você vai ter que pegar na base, aqui dentro de casa, começar a fazer a pressão aqui, para quando chegar lá em São Paulo, na Leste, a coisa já está com meio caminho andado. Então, esse tipo de trabalho será feito, né? Concordo com você, sim, é verdade. Teve muitas movimentações aqui, que para fazer uma movimentação na Câmara Municipal, a gente tinha que passar aqui dias e dias brigando com o vereador. Santos é uma região muito conservadora. Nós temos, acho que agora nós estamos de 17, não, de 21 vereadores, se não me falha a memória, aqui em Santos. Nós temos de 6 a 8. Tem PSOL, PT. Então, assim, mas ainda nós devemos ter, acho que um terço. Mas mesmo assim, nós já protocolamos o documento e a pressão vai sair aqui bem mais avançada do que já teve, tanto aqui na nossa região, e eu vou falar por Mogi, porque eu estou muito bem informado a respeito de Mogi. Mogi das Cruzes, tá? É próximo aí de você. Então o pessoal lá tem batalhado muito e tem conseguido muita coisa. Então não vai ficar só na Leste, vai sair daqui da base. A começar por vereador, por prefeito e seja lá o que for. E por deputado da região também. Nós vamos colocar na parede. Seja lá federal, seja lá estadual. Maravilha. E a questão das PEIs, o Beni, como que tá essa questão, né? Como que tá essa luta aí contra as PEIs, né? Que tem muito professor aí criticando, né? Reclamando disso. Guilherme, a PEI, ela é uma escola que, lamento, quando ela foi criada, houve até um projeto que foi aprovado agora, e assim mesmo ainda não contempla ninguém, para falar a verdade. Né? A gente sabe as dificuldades que tem e do que vai ser criado. A PEI, se ela não tiver uma estrutura, como teve o CEL aqui na época da Marta, na época do Brizola, no Rio de Janeiro, porque hoje lá, se me for a memória, ainda tem, acho que 130 CIEPs, com toda a decadência que tem, mas tem, né? Porque não deram continuidade. Então, a PEI, ela está frustrando muita gente. Teve um problema, uma época aqui em São Paulo, não sei nem se é da sua época, da escola padrão, que era uma boa escola. Acho que foram 1.200 e poucas escolas. O secretário na época era o Fernando de Moraes, o escritor, e estava indo muito bem. Mas depois o PMDB distorceu a coisa. O próprio Fernando de Moraes, se não me falha a memória, acabou deixando a Secretaria de Educação porque não estava vingando. Então, a escola padrão era um projeto bem melhor do que a PEI. A PEI hoje, ela está sendo criada, mas ela deixa muito a desejar, tanto para aluno quanto para professor. Né? Não tem estrutura. Nós temos PEIs aqui em Santos, que o professor, é triste falar isso, mas às vezes ele tira coisas do bolso dele, porque ele fala, Benê, não tem verba. Eu falei, tem verba sim, vocês têm que brigar na escola. Chama o conselho. Se não tiver verba, vamos denunciar. Então, a PEI ainda não é o que nós queremos. Né? Enquanto não tiver uma estrutura montada por interesse do conjunto dos alunos e professores, a PEI não vai à frente. E a gente sabe disso. Agora, vamos brigar, vamos ter que brigar. Porque o futuro a PEI deve, acho que até parar no governo do próprio Tarcísio, que andou criticando aí, que não vai dar continuidade. Né? Mas foi aprovado um projeto agora lá no Senado, e eu não tenho assim clareza ainda. Estou até vendo de como vai se dar isso aí. Mas aqui em São Paulo a PEI está deixando muito a desejar. Tem escolas boas com PEI aqui, mas depende de gestão também, viu? E depende de diretor que tem uma visão mais progressista. Caso contrário, isso não vai à frente. Eu acho que está até durando demais em relação ao que foi a escola padrão. Entendi. E, Benê, agora indo um pouco para a política nacional, né? Um dos grandes erros que o atual governo Lula está cometendo, na minha avaliação, é a questão do arcabouço fiscal,
eu vou ser até mais radical, vou ser até mais extremista, né? Eu ouso dizer que o arcabouço fiscal vai pavimentar novamente o caminho da direita, da extrema direita do governo. É, e eu vi que a POSP, né, se omitiu na questão do arcabouço fiscal, né, e que eu acho que isso é bastante problemático. Como que você vê essa questão do arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal vai impactar na vida, né, dos professores, né? E se você concorda comigo ou não, né? E aí abre a possibilidade do debate, né? Se o arcabouço fiscal vai ser um problema aí para o atual governo. Olha, nós sabemos que o arcabouço fiscal, da maneira como ele foi colocado, não dá para falar que é um avanço, né, significativo, mas foi uma iniciativa tomada e que vai depender muito da mobilização da sociedade, até para melhorar o que está aí. Né? Eu discordo assim, quando você coloca o arcabouço fiscal é uma farsa ou omissão da POS, não, eu não vejo como omissão. Agora, foi uma coisa que já era para ter tomado a iniciativa lá atrás, não como arcabouço, mas você pega a questão da reforma tributária, né? É uma coisa que está lá há anos e que não é a reforma que a gente quer. Então, o arcabouço ele veio para dar um impulso em vários setores, não contempla de fato o que a gente almeja, mas é um sinal que abre para a gente estar batalhando, estar colocando para a sociedade, fazendo essa discussão, inclusive com aulas pública a respeito desse arcabouço, a respeito da reforma, que só vai vir daqui a alguns anos, mas é uma maneira da gente mostrar para a sociedade que é possível mudar, desde que a sociedade entra na briga com a gente, porque do caso contrário, você sabe tanto quanto eu, que aquele Congresso ainda é conservador, né? Ainda vai ficar aquela política do toma lá, dá cá. Infelizmente assim. O Bolsonaro falou tanta asneira, se aliou ao Centrão. Né? O Centrão que já vinha do governo anterior, tanto da época do Lula, né? Ele passou pela Dilma e esculhambou com o Temer e ficou pior ainda com o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro também teve que comer na mão dos deputados, porque do caso contrário não tocaria nada. E agora nós estamos aí, né? Convidando, eu falo nós assim, o fato de ser um governo com comportamento progressista terá que ter convivência com o Centrão. E se você não colocar esse pessoal para fazer a discussão, o diálogo, a gente não governa. Agora eles vão vender caro? Lógico que vai. Da mesma maneira que eles vão vender caro, nós teremos um trabalho dobrado para fazer frente e mostrar para a sociedade que, olha, se não houver mobilização, o que está aí não vai mudar. Ao contrário, a tendência é piorar. Então, o arcabouço fica aí numa corda bamba, vamos dizer assim. Tá? Mas eu vejo que já foi alguma coisa para ser, quem sabe, visualizado de uma maneira mais significativa para o conjunto da sociedade, tentando aí trazer novidades. Eu vou falar novidades porque qualquer mudança que traga efeito para a classe trabalhadora, como está hoje a situação política no país, é uma novidade. Mas se é uma novidade que é para apresentar progresso lá na frente, nós vamos para a briga. Tá? Então eu só discordo assim. Eu não acho que o arcabouço não é nada significativo. Não é o que a gente queria, mas é um pontapé inicial. E é em cima disso que nós vamos ter que trabalhar. E aí vai jogar todo mundo junto, né? Do campo da esquerda, seja lá do pessoal mais radical ou não, terá que somar força com a gente, porque a direita, ela sabe o que ela quer, e ela não abre mão de nada. E aí nós vamos ter que mostrar para a sociedade quem é neoliberal, quem é direita, quem é extrema-direita, para mostrar para a sociedade que a briga é no chão, né? Da escola, no chão do país, no chão da política, no legislativo, municipal, estadual, federal, e nós temos aí 3 anos e meio para começar a fazer um trabalho e daqui na próxima eleição ainda manter
um governo que pensa de uma maneira mais progressista e evitar que seja consolidado pela direita ou até pela extrema direita, porque o Bolsonaro não está morto, né? Está jogado num canto aí, mas você sabe como é que é a nossa sociedade, o nosso político. Então, última pergunta, antes da gente encerrar a nossa entrevista, o PN tá bastante legal aqui o nosso papo. É... E você não acha que o arcabouço fiscal é um novo teto de gastos? Porque para mim a leitura que eu tenho do arcabouço fiscal é essa, que é um novo teto de gasto. Então, Guilherme, essa questão do teto de gasto, tem lá um percentual lá reservado, né? Não dá, eu não vou me aprofundar aqui com você, porque nós vamos ter que ter mais clareza nisso. Mas em termos eu concordo sim, né? Ali tem armadilhas ali, que se as velhas raposas não, seja lá da esquerda ou da direita, não souber trabalhar, principalmente o da esquerda, a gente vai acabar caindo no engodo, né? Mas eu entendo que o que vai fazer com que esse arcabouço melhor, bem mais do que foi colocado aí, e que traga algumas mudanças, ou mudanças significativas, vai ser o trabalho que a gente vai ter que fazer. E vai ser com o governo que está aí, né, que, queiramos ou não, é um governo progressista e que vai cobrar isso da base, né? Tanto da base nossa no sindicato, de outros companheiros de outros sindicatos, como da base da política municipal, da política estadual e da política federal. Então, com todas essas problemáticas que tem aí, né, eu ainda acho que o arcabouço será o pontapé inicial para fazer qualquer alteração lá na frente. Então, eu sou até otimista. Estou com 65 anos, mas ainda estou na luta aí e pronto para enfrentar o que vem. E acredito com certeza você também, né? Você acha que é de uma época da educação que pegou aí um período complicado, né? 28 anos de PSDB, se me falha a memória, deixou marcas. E agora ainda vem um bolsonarista, um forasteiro, né? Mas isso não vai intimidar a gente, não. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí do Penê, né, Chagas, pelo ótimo papo que nós tivemos, né? Conseguimos divergir bastante, né? Colocar, né, várias questões aí de uma maneira, né, fraterna e como um debate político tem que ser, né? Então eu passo novamente aí a bola aí para o Benê, né, fazer suas considerações finais. Ô, Guilherme, eu sinto assim, lisonjeado, quando o rapaz estava lá no dia das eleições, que eu acho que é o seu pessoal também, e falou, você quer fazer uma conversa com a gente aqui rapidinho? E a gente teve uma conversa, depois aí acabei entrando em contato com você, acho que ele também passou meu WhatsApp, e eu agradeço porque, olha, as oportunidades para falar, esse é um mecanismo de imprensa que a gente não encontra em qualquer espaço, né? Aqui na nossa cidade, aqui, a imprensa aqui é muito conservadora, né? Eu, ultimamente, participei aqui de um debate aqui, na Tati Band, e eu tive, assim, até liberdade para falar muita coisa, com o Fatioli, né? E com acho que é Fátima, eu não lembro o nome da apresentadora. Mas a gente sabe que aqui o pessoal é muito conservador. Dependendo do que você vai falar, eles até nem faz questão da gente estar participando, não. Né? Então, hoje aqui, esse canal que você tem aqui, abre as portas para essa discussão. Quero agradecer, cumprimentar você. Eu acho que é uma iniciativa que tem que estar existindo em tudo quanto é canais, porque é a única maneira da gente estar podendo falar e levando aí, apesar das nossas divergências, mas levar o conhecimento do público. Então, eu fico grato aqui e numa próxima oportunidade a gente já vai estar mais informado e com calorosos debates podendo fazer aqui, seja nesse meio de comunicação ou num outro qualquer. Obrigadão e boa noite.
Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Benê, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que, né, quem não for inscrito, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, compartilhe os nossos vídeos, curta, comenta também. Também segue a gente no Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder, né, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Um forte abraço aí a todo mundo e fui.